Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o estado de desenvolvimento da ciência em Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, nós teremos o prazer de conversar com o professor Ricardo Queiroz Gurgel. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno que esses projetos dão para a sociedade. O nosso convidado é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe e possui doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio de pós-doutorado na Escola de Medicina Tropical de Liverpool, na Inglaterra. Tem experiência na área de medicina com ênfase em saúde materno-infantil. Ele foi diretor do Hospital Universitário e foi pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. O professor Ricardo é pesquisador do CNPq, publicou 166 trabalhos científicos em revistas indexadas, publicou 3 capítulos de livros, realizou 46 consultorias científicas, participou como examinador de 52 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado. Orientou 37 dissertações de mestrado e 17 dissertações de doutorado. E também supervisionou 5 projetos de pós-doutorado. Atualmente é professor titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe e desenvolve seus projetos de pesquisa no programa de pós-graduação em saúde. Neste programa, ele foi um dos fundadores e coordenou esse programa por diversas ocasiões. Muito obrigado, professor Ricardo, por ter aceitado o nosso convite. E, para início de conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a sua trajetória educacional. Eu peço que fale sobre a sua formação básica, formação universitária, mas, sobretudo, diga o que o levou para essa carreira acadêmica. Obrigado, é um prazer muito grande, professor. O senhor sabe o quanto eu admiro o senhor e o quanto essa sua iniciativa tem uma possibilidade de realmente fazer com que as pessoas e os jovens se interessem pela ciência, a ciência que anda tão molestada e tão, em algumas situações, difamada, não é? E feita inverdades em nome dela, né? Mas é apaixonante, né? Eu sou sergipano, sou nascido aqui em Aracaju. Meu pai não era sergipano, meu pai era cearense, mas veio para cá, e minha mãe é sergipana, então eu sempre vivi aqui, né? Estudei no Colégio Salvador, primário, ginásio, salesiano e arquidiocesano no científico, e fiz minha faculdade aqui em Aracaju, né? Ainda no tempo que a faculdade era no Hospital Cirurgia, né? Antes do HU, né? Então, mas tive uma oportunidade muito grande de
fazer um curso muito bom, eu digo que sim, porque a gente tinha a oportunidade de ver o que existia na época de novidades, mas tinha sempre a possibilidade de aplicar, né? A minha formação como pediatra foi uma eu diria que uma situação natural, por conta do que meu pai era pediatra também, não é? E eu ouvia apaixonadamente aquele trabalho formidável de cuidar e de ver as crianças crescerem, né? Então foi aí que veio o interesse de ser médico pediatra e no tempo que a gente, né, eu me formei em 1981, faz muito tempo. A UFES era uma faculdade muito boa, a Faculdade de Medicina tinha uma formação como para formar médicos muito boa, mas ainda tinha um ambiente de pesquisa ainda incipiente. Então, eu não tive muita oportunidade de lidar com pesquisa básica, com pesquisa experimental, até mesmo com alguma pesquisa clínica durante a minha faculdade. Mas, para a residência médica, que eu fui para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, lá eu pude, aí sim, vivenciar um excelente serviço de prática pediátrica, né, que me deu uma formação, eu diria que muito boa, né? Eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas sub-áreas da pediatria, ganhando experiência com o manejo de crianças, desde os setores primários de atendimento até as áreas de secundária e terciária, onde tinham as especialidades pediátricas, as UTIs, as crianças mais graves. Então, eu diria que lá tem uma possibilidade de formação muito boa do médico, como residente, né, que é o treinamento em serviço, que é a residência médica, mas pela grande tradição que tem Ribeirão Preto na produção de conhecimento, ela me fez vivenciar, desde essa época, o que significa construir o conhecimento que a gente usa na prática, né? E eu tive a grande sorte de, vivendo esse ambiente com diversos pesquisadores de renome no Brasil até hoje, eu tive a possibilidade de ser orientado pelo professor Marco Antônio Barbieri, que é uma figura que toda a medicina conhece, brasileira, a pediatria principalmente, pela sua grande capacidade de formação de recursos humanos de nível superior, obviamente, com mestrado e doutorado que ele formou, fez, incluindo nessa história. Aí, já depois que eu terminei o meu doutorado, ele e o grupo dele e pessoas de lá de Ribeirão Preto e do Rio de Janeiro, da Fiocruz, vieram a Aracaju nos ajudar a fundar a primeira pós-graduação da área médica, que foi o mestrado em Ciências da Saúde, né? Então, desde essa época lá em Ribeirão Preto e durante meu mestrado e doutorado, que isso tudo durou, eu vivi em Ribeirão 6 anos, né? Me fez despertar para essa curiosidade que é você estar sempre na ciência fazendo as perguntas, né? Todo mundo fica preocupado com as respostas, mas, na verdade, o mais importante para nós, o senhor sabe disso, né, professor, é qual é a pergunta, se a pergunta é correta e como a gente pode, a partir dela, fazer avançar o conhecimento e, e propor novas situações, né? Então, professor, aí o senhor terminou o doutorado
E aí retornou para Sergipe e se vinculou ao departamento e começou um processo de montagem aí dos grupos de pesquisa com outras pessoas. Foi Como é mais que ou menos assim. como é que foi esse trabalho aí e quais os principais projetos que aconteceram? Então, justamente quando eu tive que voltar para Aracaju um pouco antes do que eu pensava, antes de terminar meu doutorado, porque eu tinha prestado concurso para o antigo INAMPS, né? E tinha passado e me chamaram que eu tinha que assumir o meu lugar aqui em Aracaju, né? Tanto eu como a Rosana, minha mulher, na época prestamos esses concursos e viemos para cá, porque tínhamos que assumir. E eu fiquei ainda com o doutorado por terminar, né? E isso me fez, atrasou um pouco, 1 ou 2 anos, a defesa do doutorado, mas isso me fez que eu, estando vinculado ao hospital universitário que estava sendo construído, né, que estava sendo constituído, né, a partir do, do hospital sanatório que estava desativado e pela necessidade que tinha aí de ter um hospital para o curso da área médica, eu, lotado que fui depois da extinção do INAMPS no HU, já participava, mesmo sem ser professor, já participava de muitas atividades de ensino no departamento, que na época era o Departamento de Saúde Materna e Infantil, de Saúde Comunitária, mas que depois virou o Departamento de Medicina, que é esse que até hoje toca, né, que leva adiante o curso de medicina. Então, eu fiquei muito envolvido desde a minha chegada, né, e assim que terminou o meu doutorado, que eu defendi o doutorado, junto com o Barbieri, nós vimos que nós podíamos começar uma tentativa de implantar aqui na UFES um programa de pós-graduação para formar pessoas aqui. Não somente a gente ir para Ribeirão e voltar, mas começar a formar pessoas com bom nível de pós-graduação estrito sensu aqui em Aracaju. E fizemos isso junto com a UFAL, UFSUFAL, onde um programa de mestrado em saúde da criança foi constituído das duas universidades em parceria, né? Era uma coisa que na época não existia na CAPES, né? Mas a gente fez a tentativa, para encurtar a história, nós não tivemos sucesso de aprovação pela CAPES, mas isto resultou no embrião do que hoje é o programa de pós-graduação em ciências da saúde, porque esse grupo que se juntou aqui em Sergipe, né, foi buscar as novas parcerias dentro daqui da UFES, com pessoas de outras áreas, mas que também tinham interesse na pós-graduação estrito sensu. Cito aqui o professor Ângelo Antonioli, que foi uma figura marcante nesse contato nosso daqui dos médicos e professores da área clínica com os professores da área básica, e fizemos uma proposta de pós-graduação estrito sensu, inicialmente em mestrado em ciências da saúde, bem mais amplo, no sentido de que nós, no Saúde da Criança, nós já tínhamos outros profissionais, não era só médico, tinha enfermeiro, tinha farmacêutico, e na saúde, em ciências da saúde, nós ampliamos isso muito, né? Então, farmacêutico, biólogo, enfermeiros, professores de educação física, médicos de diversas especialidades. Então, criou-se esse programa que é muito interessante na concepção, que veio justamente de uma diretriz que a área da medicina estava propondo dentro da CAPES, de termos programas estrito sensu, de pós-graduação estrito sensu, para formar pessoas que seriam professores e pesquisadores, né? Sem ser aquela ênfase que existia
da residência médica que para o profissional com treinamento e serviço. Então, a pós-graduação estricto sensu tem essa finalidade, e foi nisso que a gente investiu todo o nosso esforço, e eu posso dizer que tivemos muito sucesso, né, porque o pós-graduação em ciências da saúde foi subindo de conceito, né, dentro da pós-graduação brasileira. Hoje nós somos um curso de excelência, né, nota 6 na CAPES, não são muitos, mas, e principalmente, talvez, nós fomos o embrião para vários novos cursos de pós-graduação na área da saúde, na área da biologia. Então, eu participo de outros 2 programas de pós-graduação, né? O programa em biologia parasitária e o programa, o PPGITES, é um programa de mestrado profissional na área de tecnologia da saúde. Isso tudo tem tem a cara, e, sem dúvida nenhuma, a importância do PGCS está nessa história, né? Ô, professor, realmente esse programa de pós-graduação em saúde, em ciência da saúde da Universidade Federal de Sergipe, é realmente um exemplo de grande sucesso. Embora no primeiro momento tenha tido aquela dificuldade quando começou junto com Alagoas, mas depois teve um sucesso enorme e hoje é referência no Nordeste, não é? Já ajuda outros estados. Eu queria que o professor falasse um pouco o seguinte, dessa interação que esse projeto, que esse programa já está fazendo com outros estados, mas também falasse o seguinte, o programa de pós-graduação, ele na realidade é amplo. O professor já disse, ele tem profissionais, pesquisadores, que vão da área da medicina, mas também da farmácia e de outras áreas. Mas, além de participar dessa coordenação e dessa parte de formação, etc., você tem um projeto que é específico dos seus orientandos. Esse projeto é mais centrado na especialidade, guarda relação ainda com a pediatria ou avança para outras áreas? Veja, eu sou pediatra geral de formação, gosto muito do que faço, continuo ainda, tenho clínica de consultório pediátrico e atendo em neonatologia também, que isso eu gosto de fazer. E, obviamente, que as minhas preocupações que eu direciono à pesquisa são voltadas para, principalmente, saúde materno-infantil, porque é onde eu vivo, não é? A minha prática clínica. E isso eu tento direcionar muito das coisas que eu faço para justamente atender os problemas desse grupo, né? E que são muito variados. E aí eu, como pediatra geral, não tenho o que muitas pessoas têm, digamos que uma linha de pesquisa muito direcionada para uma única doença, para um único problema. Eu não faço isso porque os interesses que tenho e os problemas que terminam me aparecendo para investigar são amplos, e eu gosto de fazer assim, né? Então, eu tenho uma apresentação que eu faço para os alunos na pós-graduação, que eu digo que eu trabalho com 3 vertentes de atuação na área de saúde infantil, né? Eu atendo os problemas sociais que são causadores de doença e que podem ser enfrentados para levar à saúde, né? Eu atendo principalmente a área de saúde perinatal, onde eu sempre trabalhei, e que é uma área muito importante da morbimortalidade infantil, né? As mortes das crianças, de todas as faixas etárias, ocorrem principalmente no momento do nascimento ou logo depois, né? Mortalidade neonatal, mortalidade infantil, e também patologias específicas
que acometem as crianças e que eu também me interesso e que investigo em todas elas. Então, são essas 3 áreas que cobrem a pediatria inteira, no fim. Professor, tem uma pergunta que eu sempre faço, mas pela forma, como o professor explicou as suas áreas aí de pesquisa, elas praticamente até já encaminham, já sugerem uma resposta. Porque uma pergunta que a sociedade sempre faz é a seguinte: e essas pesquisas, elas contribuem para alguma coisa direta, de implicação direta na sociedade? Aí eu pediria que o professor falasse de alguns resultados que são imediatos para a sociedade. Veja, óbvio que, como eu tenho essa formação clínica, eu sempre procuro buscar soluções para os problemas que a gente vê, né? Então, na saúde perinatal, por exemplo, um, um estudo que nós fizemos aqui, que é muito interessante, foi, só para ser muito, que chama Near Miss materno, Near Miss neonatal. Near Miss é um conceito que veio da aviação, que diz quase perda. O termo é esse, né? Near Miss, quase perda. Que é aquelas situações onde os aviões quase caíam, mas não caíam. Porque para estudar a queda de avião, você demora muito ter um número suficiente que te dê uma resposta assim, que seja significativa, né? Near Miss materno e neonatal também, porque as mortes ainda são muitas, mas não são suficientes para tratamentos estatísticos que prevejam o seu controle. Então, a gente usa Near Miss. Então, nós fizemos aqui, estudamos o Near Miss materno, Near Miss neonatal, para tentar identificar, e identificamos fatores de risco para as mortes maternas e mortes neonatais, que podem ser enfrentadas mais precocemente, porque aquelas situações que nós vimos, quando elas aparecem, você pode dizer, não, ela pode complicar, então você já vai. Né? Então, coisas desse tipo nós fizemos bastante. Né? Isso significa que quando você tem, quer dizer, as pesquisas que são feitas, elas têm um potencial quase que imediato de ser transformadas em procedimentos nos hospitais, e não só aqui, mas em outras partes do Brasil. É isso aí, nós temos experiências, inclusive temos estudos que fomos pioneiros no mundo. Por exemplo, a primeira descrição de um vírus que foi identificado mais recentemente, no ano 2000, chama metapneumovírus. A primeira descrição desse vírus, a presença dele no Brasil e na América Latina foi daqui de Aracaju, que nós fizemos, um trabalho que fizemos de pesquisa junto com o pessoal de Liverpool, professor Hart, professor Luiz Cuevas, e identificamos aqui onde ainda ninguém nem sabia que existia esse vírus circulando por aqui. Né? Obviamente, isso tem implicações na hora que você vai atender crianças com bronquiolite, porque você sabe que o metapneumovírus pode estar lá. Né? Então, coisas desse tipo, a gente, felizmente, e ainda bem que a gente tem participado disso, isso é muito gratificante, né? Esse período que nós passamos aí, né, professor, com a pandemia, também foi um período que nos levou a pensar bastante na importância da ciência para em benefício aí da sociedade, né? O desenvolvimento de vacinas, são coisas que nós não podemos esperar que aconteça uma epidemia para poder correr atrás. É necessário estar trabalhando constantemente para que nós possamos estar preparados na hora que aparecer alguma dificuldade, né? E, além disso, né, nós temos problemas já que são muito antigos, que são muito nossos, que são as chamadas doenças negligenciadas, doenças que são transmissíveis e negligenciadas, porque elas ocorrem principalmente nos países de baixa e média renda, como o Brasil, e existe pouco investimento
em pesquisa. Então, hoje em dia, nós temos, e aí eu posso dizer que nós aqui na UFES já participamos concretamente de uma grande iniciativa de constituição de vacinas para esses problemas. Então, nós estamos participando de um estudo para aprovação de uma vacina da dengue, né, que dengue é um problema, nós estamos tendo dengue ainda hoje, né, aqui, não, tão cedo não deveremos deixar de ter, porque o mosquito está nas cidades. Para chikungunya, né, estamos participando de um estudo para uma vacina para chikungunya, né, e de outras vacinas que são prevalentes no nosso meio, como a vacina de influenza. Então, nós temos um centro de pesquisa clínica que eu coordeno em Laranjeiras, vinculado à universidade, para desenvolver essas vacinas junto com o Instituto Butantan, né? O Instituto Butantan é quem desenvolveu e quem leva adiante esses estudos, e nós somos uma parte desses centros que fazem parte dos estudos clínicos de aprovação da fase 3 dessas vacinas, né? Então, Muito nós bem, estamos professor. muito bem, eu diria que estamos muito bem situados nesse momento. Exatamente por isso, professor, nós até já nos estendemos muito, mas eu não queria encerrar essa nossa conversa, que deveria ser de muito mais tempo, mas dada a nossa limitação, eu não gostaria de encerrar essa conversa sem que o senhor pudesse deixar uma mensagem aí para a sociedade sergipana e para os jovens que pretendam seguir a carreira científica, uma mensagem de valorização da ciência, da importância da ciência, notadamente no nosso Estado. Veja, hoje nós podemos dizer que nós temos condições de fazer pesquisa de qualidade aqui em Sergipe. Quem quiser, na medicina eu posso dizer, mas a gente vê que na UFES tem uma quantidade de programas de boa qualidade, muito bem avaliados, e que as pessoas podem se envolver, e que é muito bom, isso eu posso dizer, porque justamente quem é jovem, a curiosidade de ter perguntas que podem ser respondidas, e que isso pode resultar em coisas boas, que você pode dizer, não, e eu pude ajudar isso a acontecer, isso é muito bacana, né? Eu vou terminar com uma frase que eu termino, aliás, é o que me norteia como pesquisador, né? É a frase do Brecht, que diz, pelo Galileu, na peça Vida de Galileu, que diz que a principal finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Então, é para isso que a gente trabalha, eu aqui na medicina, o senhor na física, e os bons cientistas estão preocupados com isso, e eu espero que os jovens se motivem para fazer isso também. Muito obrigado, professor. Parabéns aí pelo esse trabalho. E eu espero que ele possa servir para estimular essa nossa juventude e para que essa juventude possa também contribuir para uma sociedade melhor e mais justa para todos. Então, professor, mais uma vez, parabéns, muito obrigado e esperamos até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos, um abraço, professor.